Vamos então resolver o rascunho número 88 e neste rascunho o objetivo é calcular o valor mínimo da expressão, concretamente desta expressão, em x, y e z. O enunciado é então o seguinte: qual é o menor valor que a expressão, que é esta que está aqui em detalhe, pode assumir, sendo x, y e z números reais. Podemos ver desde já que temos aqui uma soma de 4 parcelas, cada uma das quais é uma raiz e em que o radicando é a soma de duas parcelas. No primeiro temos x ao quadrado mais 1, no segundo temos y menos x ao quadrado mais 4, no terceiro temos z menos y ao quadrado mais 1 e no quarto temos 10 menos z ao quadrado mais 9. Vamos então resolver este problema por dois métodos diferentes e veremos que chegaremos ao mesmo resultado. No primeiro método vamos recorrer ao conceito de média aritmética e média quadrática, recordando então que a média aritmética é o quociente entre a soma dos valores e o número de valores. Se tivermos, por exemplo, 3 valores, será x1 mais x2 mais x3 a dividir por 3, é a média aritmética. Enquanto a média quadrática é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos números. Em vez de termos a média aritmética dos números, nós vamos ter a média aritmética dos quadrados dos números. Isto é, se tivermos então os tais números x1, x2, x3, vamos ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado a dividir por 3. Sabemos então que, tendo em conta estes conceitos, a média quadrática é sempre maior ou igual que a média aritmética. Se olharmos para as diversas parcelas da nossa expressão algébrica, verificamos que no radicando, como nós dissemos, temos uma adição de duas parcelas. E se verificarmos, temos aqui a soma entre dois quadrados. X ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y menos x ao quadrado mais 4 é a mesma coisa que y menos x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Z menos y ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que z menos y ao quadrado mais 1 ao quadrado. E 10 menos z ao quadrado mais 9 é a mesma coisa que 10 menos z ao quadrado mais 3 ao quadrado. Recorrendo então aos conceitos de média aritmética e média quadrática, podemos dizer então aqui para o primeiro termo da nossa expressão algébrica, x ao quadrado mais 1, que x1 é igual a x e x2 é igual a 1, onde a média aritmética será então x mais 1 sobre 2 e a média quadrática será x ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2. Do mesmo modo, para o segundo termo da nossa expressão algébrica, o x1 será y menos x e o x2 será 2, onde a média aritmética será então y menos x mais 2 sobre 2 e a média quadrática será y menos x ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 2. Fazendo o mesmo para o terceiro e quarto termo, temos então para o terceiro z menos y mais 1 sobre 2, é a média aritmética, e a média quadrática será então z menos y ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2. Finalmente, para a última, teremos média aritmética que será 10 menos z mais 3, ou seja, 13 menos z sobre 2, e 10 menos z ao quadrado mais 3 ao quadrado sobre 2. Sabendo então, como nós dissemos anteriormente, que a média quadrática é sempre maior ou igual que a média aritmética, e fazendo no primeiro membro o somatório das médias quadráticas e no segundo membro o somatório das médias aritméticas, chegamos a uma expressão deste tipo que, depois de simplificada, será raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais raiz quadrada de y menos x ao quadrado mais 4 mais raiz quadrada de z menos y ao quadrado mais 1 mais raiz quadrada de 10 menos z ao quadrado mais 9 maior ou igual que 17 raiz de 2 sobre 2. Se verificarmos o nosso primeiro membro, é exatamente a nossa expressão algébrica de partida. O que significa então que o valor mínimo desta expressão, dado que ela assume valores iguais ou superiores a 17 raiz quadrada de 2 sobre 2, o valor mínimo é exatamente 17 raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos então resolver o problema pelo segundo método. Neste segundo método vamos utilizar o conceito de distância entre dois pontos. Consideremos então aqui dois pontos, A e B, no referencial cartesiano plano. A distância entre o ponto A e o ponto B é dada pela raiz quadrada da soma de duas parcelas, em que a primeira é o quadrado da diferença das ordenadas e a segunda parcela é o quadrado da diferença das abscissas.
Se considerarmos aqui o triângulo definido pelos pontos A, B e por um ponto C localizado aqui de tal modo que o segmento reto AC seja paralelo ao eixo X, temos aqui um triângulo retângulo ABC. O cateto AC é a diferença entre as abscissas XB menos XA, que é esta aqui, e o outro cateto, o cateto vertical, será a diferença entre as ordenadas YB menos YA. Para calcularmos a distância, recorremos ao teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Neste caso, YB menos YA ao quadrado mais XB menos XA ao quadrado. Portanto, é com base neste conceito que nós vamos resolver o nosso problema. Podemos então dizer que cada uma destas parcelas da nossa expressão algébrica pode ser escrito sob a forma de uma distância entre dois pontos. Neste caso, vamos ter x menos 0 ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado. No segundo vamos ter y menos x ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado, porque 2 menos 0 ao quadrado é exatamente igual a 4. Na terceira teremos z menos y ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado, porque 1 menos 0 ao quadrado vai dar 1. E na quarta teremos 10 menos z ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado, porque 3 menos 0 ao quadrado vai dar 9. Vamos então ver sequencialmente as distâncias entre pontos no referencial cartesiano. Na primeira situação, consideramos um ponto P0 de coordenadas 0, 0, isto é, a origem dos eixos, e um ponto P1 de coordenadas x e 1. Então a distância entre estes dois pontos será a soma do quadrado de quê? Da diferença entre as abscissas, que será x menos 0, mais o quadrado da diferença das ordenadas, que será 1 menos 0. Podemos dizer então que a primeira parcela da nossa expressão algébrica é a distância entre dois pontos, um ponto P0 de coordenadas 0, 0 e um ponto P1 de coordenadas x, 1. Passemos à segunda parcela, que é y menos x ao quadrado mais 4. Isto pode ser considerado como a distância entre dois pontos, entre um ponto P1' de coordenadas x, 0 e um ponto P2' de coordenadas y2. Então, o nosso cateto horizontal será y menos x ao quadrado e o nosso cateto vertical será 2 menos 0 ao quadrado, que é exatamente a nossa parcela inicial da nossa expressão algébrica. Simplesmente, nós não queremos a distância entre o ponto P1' e o ponto P2', mas nós queremos a mesma distância medida a partir do ponto P1, o que significa que, se passarmos este ponto X para a posição do ponto P1, o nosso segmento P1', P2' será paralelo, o que significa que o nosso ponto P2 ficará aqui para cima com a mesma abscissa do ponto P2'. Essa ordenada terá que ser uma ordenada superior a 2. Ora, 2 menos 0 ao quadrado é a mesma coisa que 3 menos 1 ao quadrado. E nós pomos aqui 1 porquê? Porque 1 será a ordenada do ponto P1 que nós queremos fazer a continuação da medida da distância. Portanto, se este é 1, como nós temos um diferencial de 2, significa que a ordenada do nosso ponto P2 será de 3, que é 1 mais 2 dará 3. O que quer dizer que o nosso ponto P1 será o ponto de coordenadas x1 e o nosso ponto P2 ficará aqui em cima, será um ponto de coordenadas y3. Portanto, y, a mesma abscissa, e 3 será ordenada. Ou seja, será uma coisa deste género. Temos então a distância D1 entre o ponto P0 e P1 e já temos a distância D2 entre o ponto P1 e o nosso ponto P2. Temos então as duas parcelas para já da nossa expressão algébrica. Passemos então à terceira parcela, z menos y ao quadrado mais 1. Em termos de distância, podemos dizer que é z menos y ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado, o que significa que esta distância D3' é a distância entre este ponto P2, duas linhas de coordenadas y0, e um ponto P3' de coordenadas z1. Do mesmo modo como nós queremos esta distância traduzida a partir do ponto P2, temos que fazer o ajustamento da distância para o ponto P2.
Ora, se nós temos aqui uma diferença entre ordenadas de uma unidade, e se a ordenada do ponto P2 é 3, significa que a ordenada do ponto P3, que terá a mesma abscissa Z, terá uma ordenada de 4, que é 3 mais 1, 4. Ou seja, a nossa distância D3 será a distância entre o ponto P2 de coordenadas Y3 e o ponto P3 de coordenadas Z4. Reparemos que este segmento de reta P2, P3 tem o mesmo comprimento que o nosso segmento de reta P2 linhas, P3 linhas e são paralelos. Passemos finalmente à última parcela da nossa expressão algébrica, que é 10 menos z ao quadrado mais 9. Este 9 pode ser interpretado como 3 menos 0 ao quadrado, ou seja, isto será uma distância entre o ponto P3, duas linhas, de coordenadas Z0 e o ponto P4 linhas de coordenadas 10, 3. Temos que fazer na mesma o ajustamento para a distância a partir do ponto P3 e não a partir do ponto P3, duas linhas. Ora, se nós temos aqui uma diferença de ordenadas de 3, se esta ordenada do ponto P3 é 4, significa que a ordenada do ponto P4 será 4 mais 3, ou seja, será 7. Teremos então a nossa distância D4 entre os pontos P3 de coordenadas Z4 e o ponto P4 de coordenadas 10, 7. Sabemos então que a distância total que resulta da soma de D1 mais D2 mais D3 mais D4 é mínima quando houver um alinhamento entre os pontos P0, P1, P2, P3 e P4. Pelo que a distância total entre P0 e P4, nesse caso, será a medida da hipotenusa do triângulo definido pelos pontos P0, P4 e por este ponto de abscissa 10. Ou seja, será igual a quê? A 10 ao quadrado mais o quê? Mais 7 ao quadrado. A raiz quadrada disto vai dar raiz quadrada de 149. Este é o valor mínimo que corresponde à distância entre o ponto P0 e o ponto P4. Resumindo, no primeiro método chegamos à conclusão que a distância mínima correspondia ao valor de 17 raiz quadrada de 2 sobre 2, o que é aproximadamente igual a 12,020081, e no segundo método, tendo em conta o conceito de distância entre dois pontos, é igual à raiz quadrada de 149, que é aproximadamente igual a 12,206555. Podemos dizer então que estes dois valores são aproximados. Portanto, este valor é o valor mínimo que a nossa expressão algébrica poderá assumir. Podemos ver aqui em termos de GeoGebra, portanto, o cálculo das distâncias já feitos de uma maneira diferente e que permitirá compreender melhor. Temos a distância entre o ponto P0 e P1, depois a distância entre o nosso ponto P1' e o P2', e a passagem para a paralela a partir do ponto P1, depois a distância entre o ponto P2' e P3', e depois a passagem para a paralela a partir do ponto P2, e finalmente a quarta parcela corresponde à distância entre este ponto P3 duas linhas e P4', e a passagem para a distância a partir do ponto P3. O que significa que a distância D1 mais D2 mais D3 mais D4 é mínima quando existe um alinhamento entre estes pontos. Esta distância D vai corresponder então à raiz quadrada dos catetos formados entre estes três pontos. Portanto, este ponto P0, o ponto P1 e este ponto de abscissa 10. Será então a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. O cateto horizontal será 10 ao quadrado, o cateto vertical será 7 ao quadrado.